Eu me maravilho quando eu percebo como Deus é tremendo, como Ele é fonte, como Ele é inesgotável, como Ele é indescritível. Eu me maravilho, por exemplo, com a criatividade de Deus. Deus é um ser extremamente criativo. Olha a quantidade diferentes de animais que tem na Terra. Algumas raças devem ter até já sido extintas e que não existem mais. Olha a variedade de plantas que Deus colocou, que Deus criou. Das plantas, olha a variedade das cores, olha a variedade da natureza. E uma das coisas que me chama muito a atenção é a voz. Porque quando nós falamos de som, de música, por exemplo, cada instrumento, e os instrumentos foram feitos por mão humana, mas cada instrumento soa igual, da sua mesma espécie, soa igual. Você pode pegar 2 pianos da mesma espécie, eles vão soar iguais. Você pode pegar 2 saxofones, eles vão soar muito parecidos. Se você ouvir um violino tocando com os olhos fechados, você vai fazer, é um violino, você reconhece. Mas com a voz humana é diferente. Não existe uma voz humana que soa igual a outra. Não existe. E essa criatividade de Deus, de mais de 7 bilhões, os que estão vivos, mas de todos os que já viveram nesse planeta, Deus colocou um som diferente, que é a sua voz. E pode até soar parecido, mas ninguém tem a voz como a sua. E podem ser até gêmeos, univitelinos, serem muito parecidos, mas a voz vai ser diferente. E existem algumas coisas que Deus colocou em nós, que cada um tem a sua, e nessa imensidão de variedade, elas não se repetem. Isso é que eu acho fantástico, como por exemplo, as digitais do seu dedo, dos seus dedos, não existem nenhumas iguais. Nenhuma. De todo ser humano, cada um tem uma digital diferente. A íris dos olhos, todo mundo tem olho. Mas a íris, ela é diferente em cada um de nós. A sua voz é diferente. Ninguém tem a voz igual a você. Eu lembro quando eu era pequeno, quando dava todos os dias, quando dava mais ou menos o horário das 7 horas da noite, a minha mãe estava preparando o jantar. E geralmente naquela época, a minha mãe preparava o jantar na cozinha com o rádio ligado, ouvindo o rádio. E naquela época existia um programa de rádio que era obrigatório, depois passou a não ser mais, chamado, vocês lembram também, né? A Voz do Brasil. Era um programa de rádio que foi criado em 1935, durante o governo do presidente Getúlio Vargas, e ele existe até hoje. Em 1938, ele começou a transmissão, era obrigatória nas rádios, e naquela época ele tinha o nome de A Hora do Brasil. E aí depois, em 1962, que mudou de A Hora do Brasil para A Voz do Brasil. E eu lembro todos os dias, chegava aquele horário, começava uma vinheta. Coloca aí para a gente ouvir. O áudio tem um pouquinho de silêncio, e depois começa dizendo, mas todos os dias eu ouvi alguma coisa soando. Em Brasília, assim. 19 horas. Aí vem a vinheta. A Voz do Brasil. Produção Rádio Brás. Pode tirar. Pode tirar. Não é? Quem que lembra disso? Que bom que eu não me sinto velho sozinho.
Que bom, né? Cheirou naftalina agora o ambiente. E esse som era tão familiar para mim, porque todos os dias eu tocava isso, sabe? E hoje eu até ouço. Me lembra aquele tempo, quando todos os dias minha mãe ouvia esse programa aí. Existem sons que são familiares para a gente. Eu sei, por exemplo, existem algumas famílias, pode ser que não todas, mas algumas famílias têm um som particular, que é um assobio. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem? A gente tem um assobio lá em casa. E esse assobio era o assobio que o meu pai usava com a gente, quando a gente era pequeno, que usa até hoje, né? E eu continuei esse costume e eu uso esse assobio lá em casa, com minha esposa, com meus filhos. O nosso assobio é esse aqui, ó. Quer dizer, quando assobia, né? É assim, esse assobio. A gente está no Walmart, quer achar um outro, faz esse assobio. Aí o outro ouve, assobia, e a gente ouvindo o assobio, mais ou menos a gente consegue se encontrar, e a gente se acha. Vocês têm esse assobio também, não tem? Faz o de vocês aí. É isso aí. Agora deu. E quando a gente está em qualquer lugar, se a minha esposa faz esse assobio, dá um... Opa! Porque soa familiar. E a gente consegue se achar e a gente usa esse recurso tecnológico até hoje. Era o quê? É. Ah, ok. Então tem que continuar depois também, né? A Bíblia fala sobre a voz de Deus. Está lá em vários momentos, mas eu quero hoje, nessa manhã, que você abra a sua Bíblia no livro de Salmo. Salmo capítulo 29, 3 a 9. A Bíblia descreve um pouco sobre a voz de Deus. Em vários momentos na palavra de Deus, a Bíblia fala e comenta a respeito da voz de Deus. E esse texto aqui me chama muito a atenção. Salmo, capítulo 29, versos 3 a 9. Diz assim, olha: a voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre muitas águas, a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra cedros. A voz despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus como raio flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam glória. O interessante é que quando no começo tudo era sem forma e vazia e nada existia, a Bíblia disse que Deus começou a criar tudo com a sua voz. E o que era imaterial começou a se tornar material, existente, forma. Ele criou o ar, os ventos, as árvores, tudo isso pela ordem da sua voz. E no Evangelho de João, capítulo 1, versos 19 a 23, a Bíblia diz que os fariseus chegaram até João Batista para perguntar quem João Batista era. João, ele tinha surgido com um novo estilo de pregação. Ele tinha, as palavras de João, elas estavam atravessando as fronteiras da Judéia e multidões começavam a seguir a João para ouvir o que ele falava. Porque a religião dos judeus naquela época era uma religião muito fria, baseada somente em comportamento, em usos e costumes, e isso não atingia mais, não aquecia o coração das pessoas, não trazia esperança, aqueles rituais e símbolos não traziam mais significado para a vida das pessoas. E eles procuravam de alguma forma preencher esse vazio com essa esperança, e eles começaram a encontrar isso nas palavras de João. Naquela época os fariseus, eles tinham muita religião e pouco Deus. E você já pensou que isso é possível?
É possível, às vezes, a gente amar uma igreja mais do que Deus? Já pensou que é possível a gente amar mais uma religião do que Deus? A gente amar mais um costume, uma tradição do que Deus? E a quantidade de pessoas que vinham aumentava a cada dia, porque João pregava sobre arrependimento, João pregava sobre o perdão, e as pessoas não ouviam muito sobre essas coisas naquela época. E eles chegaram até João, os fariseus, e a pergunta foi direta, eles não fizeram rodeio, eles perguntaram assim: quem é você? E essa pergunta é uma pergunta complicada, difícil de responder. Quem é você? Porque a gente passa a vida toda tentando entender quem a gente é. Quem é você? Porque quem eu sou é uma escolha que a gente faz. Quem eu sou é formado por um grupo de decisões que eu escolho fazer. E eu olho lá para frente e penso assim: que tipo de pessoa eu quero me tornar? E quando chega lá na frente, eu tenho que olhar para trás e dizer assim: eu consegui ser aquela pessoa que eu gostaria de ser? Porque se a gente não parar e não fizer isso intencionalmente, a vida vai moldar a gente. Só que a vida, ela é dura, ela não tem dó. Se você quer ser um velhinho e uma velhinha, quando você envelhecer, um velhinho e uma velhinha simpática, você precisa começar a trabalhar nisso agora. São decisões que a gente toma agora, porque se a vida decidir, você vai ser uma pessoa amarga, azeda, que acordou chupando limão. E a gente vê muita gente assim. Se você quer envelhecer e ter os filhos por perto, e ter os netos por perto, você precisa pensar nisso agora. Porque hoje, quando a gente educa os filhos, nós temos autoridade. Nós temos autonomia sobre os filhos. E às vezes a gente fala assim: você vive na minha casa. E quando você estiver na... Não estou dizendo que você... Ok? Eu só estou dizendo para você pensar nisso. Sabe por quê? Porque vai ter um dia que a situação vai inverter. Quando você se tornar idoso, eles vão ter autoridade, eles vão ter autonomia e a casa deles. E sabe o que vai fazer eles ficarem perto de você? A forma como você liderou eles. Porque se for só na autoridade, eles vão usar autoridade. Mas se for com amor, eles vão agir com amor. E é por isso que quando nós tornamos idosos, essa passa a ser a fase mais solitária da nossa vida. A pergunta é muito difícil. Quem é você? E se a gente está cada dia mudando, crescendo, amadurecendo, eu sou um hoje, amanhã eu sou mais maduro. Quem é você? O interessante é que no verso 8, João começou a responder a pergunta deles. Só que ele começou a responder pelo contrário. Eles perguntaram assim: João, quem é você? E ele não começou respondendo quem ele era. Ele começou respondendo quem ele não era. E isso faz todo sentido. Porque para entender quem você é, primeiro você tem que entender quem você não é. E sabe, a resposta de João foi assim: eu não sou a luz, mas sou testemunha da luz. Em outras palavras, ele disse assim: eu não sou o sol, eu sou a lua. Deus é o sol. Eu só reflito. E sabe qual é o problema? É que tem muita gente que acha que é o sol. Tem muita gente que acha que tem luz própria. Tem muita gente que acha que tudo deve girar em torno dela. Ei, pessoa, você não é o sol. Eu não sou o sol. Nós não temos luz, nós somos a lua. E tem muita gente que está passando por momentos de trevas. Tem muita gente que está passando por noites. E Deus colocou e coloca, e está colocando, e vai colocar você na vida dessas pessoas, para que você, como lua, mostre quem é o sol, bem no meio da noite dessas pessoas. Aí eles perguntaram, quando você lê o texto, perguntaram por mais 2 vezes: quem é você? E João respondeu assim: eu sou a voz.
João estava dizendo que ele não era a palavra, ele era a voz, ele era só o meio. E interessante é que o próprio João, na abertura do seu livro, no capítulo 1, verso 1, ele diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era quem? Era Deus, não era ele. Ele já começa o livro assim, o verbo é a palavra, João era o veículo da palavra, era a voz. E Deus até hoje, Ele ainda quer que nós sejamos a voz, porque a voz é uma coisa muito importante. Diz uma alegoria, lógico que é uma história, que o cantor Steve Wonder, que é cego, estava conversando com Tiger Woods, que é um campeão de golfe. E eles estavam conversando e Steve Wonder disse para Tiger Woods: eu gosto muito de jogar golfe. E Tiger Woods disse assim: como assim, jogar golfe? Entendendo, sabendo que ele era cego. Falou: como é que você joga golfe? Falou assim: eu tenho o meu caddy, né, que é o companheiro, e ele vai comigo. E a gente tem um bom relacionamento, e aí a gente faz o seguinte: ele vai até um lugar e ele começa a falar lá daquele lugar. E eu, com o meu ouvido, eu consigo entender onde é que ele está e eu dou uma tacada até a direção onde ele está. E assim eu jogo golfe. Eu falei: nossa, mas e para acertar o buraco, como é que se faz? Ele falou: bom, aí quando está chegando pertinho do buraco, ele se agacha no buraco e começa a falar no buraco. E aí eu mais ou menos ouço onde está vindo a voz e jogo, e assim eu consigo acertar o buraco. Eu falei: nossa, que coisa interessante. Ele falou: pois é, não, eu gosto muito de jogar golfe. Eu falei assim: então, por que a gente não joga golfe juntos? Não, vamos sim, vamos jogar golfe juntos. Só que tem um detalhe, é que as pessoas não acreditam muito que eu jogo. Então, aí eu só jogo apostando. Sério? Apostando não, é $10 mil por buraco. Eu falo: uau, você está falando sério? Não, eu só jogo apostando $10 mil por buraco. Eu falo: tá bom, então a gente pode jogar, isso não é problema. Tiger Woods, campeão mundial, isso não é problema não. Quando é que você quer jogar? Ele falou assim: qualquer noite dessas. Percebe como a voz é importante? A voz de Deus faz toda a diferença. E hoje nós estamos aqui com duas pessoas que ouviram a voz de Deus e vão estar sendo batizadas hoje. Porque alguém aceitou ser a lua e mostrar para eles um pouquinho da luz do sol. Perguntaram para João: quem é você? Ele disse: eu sou a voz. Interessante que quando perguntaram isso para Jesus, e perguntaram assim: Jesus, quem é você? A resposta de Jesus foi assim: eu sou o eu sou. Porque Ele é tudo. O que você imaginar, Ele é. Eu não sei como foi que você um dia ouviu a voz de Deus. Eu não sei vocês dois, como ouviram a voz de Deus. Às vezes ela soa como um trovão, como a gente leu no texto agora há pouco. Mas às vezes ela soa calma, mansa, serena e tranquila. Que cada um de nós possa conhecer a voz, como uma criança conhece a voz do pai. E um recado direto para vocês dois que vão estar. Cíntia, cadê? Fugiu, está lá, está ali. Cadê seu filho? Está lá atrás, está aqui, os dois para vocês. Cíntia, permita se apaixonar por Jesus. Gui, olha aqui para mim, Gui. Permita se apaixonar por Jesus, tá bom? Porque isso é o mais importante. Deixa eu explicar por que eu estou dizendo isso. Como pastor, eu já fiz muitos casamentos. E o interessante é que nos casamentos, o pastor tem uma visão privilegiada, porque logo na frente dele está o casal, não é? E a igreja de frente. Só o pastor tem todo mundo de frente. E no dia do casamento, e todo mundo que é casado aqui pode testemunhar isso, no dia do casamento, ninguém presta atenção no sermão do pastor. Eu já aprendi essa lição. Ninguém
presta atenção no sermão do pastor. E por isso é que quando eu vou fazer casamento, eu prego sermonete, pequenininho, porque ninguém foi ali para ouvir você infeliz. Não é para o sermão do pastor. E principalmente os noivos. Os noivos, eu não lembro o que o pastor falou no meu casamento. Você provavelmente não vai lembrar. Porque os dois estão ali tão nervosos, que eles não estão... Eu acho que no máximo eles ouvem sabe, viu o Charlie Brown do Snoopy? Não ouve. E aí eu fico imaginando assim, o que eles devem pensar naquele momento? De verdade, o que eles devem pensar? Eu imagino que a noiva deve pensar assim, não sei, estou viajando aqui, tá? Mas deve pensar assim, eu não estou conseguindo nem respirar dentro desse vestido. De tão apertado. Eu fico imaginando, o que deve pensar, né? O que deve passar na cabeça? Mas eu quero que seja apertado mesmo, porque eu quero daqui 5 anos, do resto da minha vida eu vou ter que ver essas fotos. Eu quero daqui 5 anos olhar essas fotos e ver como eu era magra. Ela deve pensar alguma coisa assim. O noivo, homens, fala sério. Os homens estão pensando assim, hoje eu pego essa mulher de jeito. É ou não é? É ou não é? Seja honesto, seja sincero. Hoje é hoje. Hoje, a Jurupoca vai piar. Não é? Agora imagina, só imagina, se ela estivesse pensando assim, daqui a pouco eu vou casar com esse cara, aqui do meu lado. Se ela pensasse assim, quanta roupa eu vou ter que lavar dele? Quantas camisas eu vou lavar? Porque olha, se ele sujar uma camisa por dia, em 1 ano, eu vou lavar 365 camisas. Em 10 anos, eu vou ter lavado 3.650 camisas, fora calça, cueca e tudo que eu tenho que lavar. Se ela pensasse isso, pergunto, ela casaria? Não. E ele? Ele pensaria assim, daqui a pouco eu vou estar casando com essa menina. Será que ela vai ficar que nem a mãe dela? Quantos pares de sapato essa mulher vai querer comprar? Porque se ela comprar 1 par de sapato por mês, em 10 anos ela vai ter comprado 4.380 pares de sapato. Se 1 par de sapato em média custar $50, em 10 anos eu vou ter gasto $219.000. É uma Ferrari. Se ele tivesse pensando nisso, ele casaria com ela? Não. Mas sabe por que eles casam? Porque estão apaixonados. Porque se amam. E por isso casam. Pensa aqui comigo uma coisa, um detalhe. Em que sã consciência um homem pega um outro grupo de marmanjos, pega uma gravata e sai cortando pedacinho de gravata para tirar dinheiro do povo que está na festa? Pensa sério. Que cara em sã consciência. Pergunta se 10 anos depois, na boda de estanhos, ele tem coragem de fazer isso. Não tem nada. Mas por que faz? Porque estão apaixonados. E pelo fato de estar apaixonado, ela lava toda a roupa dele durante 10, 15, 20 anos, e feliz. Porque estão apaixonados. Ele leva ela na loja de sapatos, dirigindo um Chevrolet Spark 98, e feliz da vida, porque estão apaixonados. Entende isso? Quando nós estamos apaixonados por Jesus, nós temos vontade de mostrar o sol para as pessoas. A gente tem vontade de ser a lua na noite de alguém.
E vocês estão aqui porque alguém se colocou à disposição de ser a lua na vida de vocês. E por isso não é um peso, entende? E aí lá em João 10, 27, Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu conheço elas. E elas me seguem. Não porque eu obrigo, mas porque elas conhecem a minha voz. Que Jesus nos abençoe, para que a voz do nosso Pai seja uma voz tão gostosa de se ouvir.